Evangelho no Lar, prece de abertura. Pai amado de infinita bondade, Jesus, nosso irmão e amigo de todas as horas, mentores espirituais que nos acompanham com amor. Obrigada por cada passo amparado, por cada noite em que fui sustentada em silêncio, por cada força invisível que me ergueu quando eu já não podia mais. Acalma, Senhor, minha alma. Ela se agita em meio aos pesares diante dos problemas mal resolvidos ou daqueles que ainda não têm solução. Acalma minha alma, Senhor. Quando a madrugada chega e o sono não vem, recusando o repouso ao corpo cansado da luta de cada dia. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Guia-me para que eu não me perca nos caminhos sombrios do desespero e da angústia que teimosos insistem em bater à porta dos meus pensamentos e do meu coração. Acalma minha alma, Senhor. Restaura as minhas forças, equilibra minhas energias, fortalece meu espírito. Inspira-me, Pai. Dai-me a fé necessária para enfrentar as dificuldades da vida, a esperança e a luz, a paciência e a resignação e a certeza, Pai, de que tudo está para melhor, de que tudo passa. E assim, somente assim, com teu amor sustentando minha vida, poderei seguir em frente e vencer, hoje e sempre, graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 9. Ação da prece. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a que se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nos os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo-á recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Item 15. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só faz sentir nas circunstâncias que favorecem o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, oram quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que lhe dirijo do que as das 100 outras. Item 23. A felicidade que a prece proporciona. Vinde vós que desejais crer. Os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar outros benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Ah, prece! Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão,
estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre as delícias não caminhareis. A vossa linguagem não podereis exprimir essa aventura. Tão rápida ela entra por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Doçurosas vozes inebriantes, perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Carvalho. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infame. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Esclarecimentos. A prece é um valioso instrumento de ligação com o plano espiritual. Mais do que um pedido ou um simples ritual, ela é um diálogo sincero com Deus, com Jesus e com os nossos mentores espirituais. Quando feita com fé e sentimento verdadeiro, a prece tem o poder de elevar nosso espírito, acalmar a mente e fortalecer o coração diante das dificuldades do dia a dia. A sua eficácia se apoia na fé e na convicção. É preciso acreditar com confiança na força superior a quem dirigimos nossa prece e ter a certeza de que o que pedimos está de acordo com a lei maior. Além da fé, o merecimento também tem um papel importante na prece. O Espiritismo nos esclarece que só recebemos aquilo que está em harmonia com as leis divinas e que contribui para o nosso crescimento espiritual. Essa compreensão nos convida a refletir. Nem sempre aquilo que desejamos é o melhor para nós. Ou pode ser que ainda não seja o momento certo. Mesmo assim, a prece nunca é em vão. Sempre seremos ouvidos, amparados, seremos reconfortados, de acordo com as necessidades da alma. Segundo Emmanuel, o poder da oração nem sempre será visto nas ocorrências externas, tanto quanto desejamos, mas sim na nossa renovação, na vida íntima, para que a paciência nos socorra e a humildade nos ilumine, a fim de que aceitemos as leis de Deus. A prece torna o homem melhor, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as dificuldades da vida, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este o socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. André Luiz nos fala que toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. A prece
tem o dom de nos dar força para suportarmos lutas e problemas, de colocar-nos em posição de vencermos obstáculos que antes pareciam irremovíveis. É como se um homem, a subir uma montanha, que se sente vencido pelo cansaço, pelo suor, pela exaustão, pela fome, para e vê uma grande e frondosa árvore, com uma sombra generosa, e ele lá descansa. E depois, fortalecido, recomeça a caminhada interrompida. A prece, como alimento espiritual, produz efeitos semelhantes, nos dá força, inspiração para seguirmos adiante. Quando as dificuldades da vida, as dores, as provas difíceis no mundo nos ameacem a estabilidade espiritual, busquemos na prece a restauração das nossas energias, a fim de que, refeitos à maneira do homem na sombra da árvore, prossigamos a nossa caminhada com esperança e fortalecidos. Prece de encerramento. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas nossas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução dos nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança, amor, de alegria e de paz que nos enriqueces a existência. Sê bendito, Senhor. Ao mesmo tempo, te louvamos a infinita misericórdia, hoje e sempre. Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Pai amado, gratidão, Senhor. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Ilumina, Pai, o nosso lar, todos aqueles que convivem conosco e que são lembrados agora, que o seu amor e as suas bênçãos recaiam sobre eles. Recaia também, Pai, por todos os nossos animais de estimação, que eles também tenham paz e harmonia, saúde, e que possamos, Senhor, cada vez mais, em comunhão com a natureza, estarmos em paz. Alivia, Senhor, o sofrimento de todos aqueles que se encontram em aflição. Que a tua luz, o teu amor se esparja pelo mundo, e em cada lar e em cada coração, as tuas bênçãos sejam sentidas. Gratidão, Senhor. Elevamos os nossos corações a Ti. Envolva-nos hoje e sempre. Sê conosco, Senhor. Que o amor único de Deus envolva todas as almas para o bem. Muita luz e paz para todos.